Amém. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 12, verso de número 26. Aleluia. João capítulo 12, verso 26. Se quiser abaixar um pouquinho aí o fundo. Aleluia. Diz assim o texto: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Eu queria nesta noite falar um pouquinho sobre honra. E se fosse dar um tema, não seria outro senão: e quando Deus decide honrar alguém? Nesse texto, Jesus estava falando, ensinando sobre a necessidade e como nós nos identificamos ou testificamos para nós mesmos quando servimos a Ele, quando estamos com Ele. Ele deixa claro que esse processo, aleluia, é um processo que começa de dentro para fora. É um processo que faz com que nós tenhamos mudanças de atitude. É um processo que nos leva a um nível de vida muito mais interessante do que a qual aqueles que não têm esse conhecimento, essa intimidade com Deus. Aleluia. Quando eu comecei a parar para pensar sobre honra, e hoje eu vou disputar com as crianças, então tenha paciência aí um cadinho. Fui buscar o que significa isso. E quando eu parei para pensar, obrigado. E quando eu parei para pensar sobre esse negócio de honra, eu pude ver que honra, na verdade, não é um lugar para morar, não é um lugar para ficar. Honra é um lugar para se passar. Honra, quando eu fui definir e buscar o seu significado, nada mais é do que estar ou colocar em destaque alguém. Então, se ser honrado é estar em um lugar de destaque, honrar alguém é colocar esse alguém em um lugar de destaque. Entendemos que colocar ou estar em um lugar de destaque, isso é em algumas ocasiões, não é em todas. Porque se for em todas as ocasiões, então não é honra. Quando eu comecei a pensar sobre como explicar esse negócio, porque é algo que todo mundo sabe, entende, mas quando vai dar nome às situações, parece que dá um nó aí para se entender ou para se tirar alguma coisa aqui, e principalmente aquilo que Deus deseja falar conosco nesta noite. Pude entender que honrar é valorizar, honrar é apreciar, estimar, honrar é reverenciar alguém. E aí o texto em que fizemos leitura, Jesus disse: aquele que me serve, o Pai o honrará. Se pegarmos Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 33, o sábio Salomão escreve dizendo: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Isso é, a humildade vai à frente da honra. Se eu parar para entender o que é humildade,
eu consigo compreender melhor o que é honra. Se buscarmos o significado de humildade, humildade não é usar coisas inferiores. Humildade não é eu tenho condições de viver um patamar de vida, eu vou viver uma inferior a que eu tenho condições porque sou humilde. Isso não é humildade. Você já conheceu alguém que você pergunta assim: ei, Vaso, tu canta? Ele diz: pela misericórdia. Já viu alguém falar isso? Ou cabra é bom, cabra canta muito, mas é pela misericórdia. Eu sou o menorzinho da casa de Israel. Isso não é humildade. Quando eu começo a entender o que é humildade dentro da raiz da palavra, nada mais é do que reconhecer quem eu sou. Eu posso ter uma condição financeira bem simples e ser humilde. Eu posso ter uma condição financeira bem estável e acima da média e também ser humilde. Porque a questão da humildade não é o tamanho do meu patrimônio. Humildade é eu reconheço quem eu sou. E se nós transferimos isso para o mundo espiritual, muda tudo. Porque na sociedade eu sou algo, em casa eu sou outra pessoa, lá no meio da família, da parentela, eu também sou visto de um outro jeito. Às vezes eu vou conversar com alguém e alguém diz: pastor, eu não preciso desse Jesus aí para essas coisas que vocês ficam falando. Até porque eu estou acima da média. Eu disse: olha que benção. Pastor, se eu for comparar com alguns irmãos lá da igreja em que o senhor congrega, eu estou acima deles e muito. Eu disse: top, isso é bom, não é ruim não. Só precisamos entender uma coisa: na vertical você pode ser aprovado, mas e na horizontal? Na vertical eu posso estar acima da média. Não bebo, não fumo, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Estou acima da média. Mas e na horizontal? Em relação à santidade de Deus? Em relação à comunhão com Ele, como é que estamos? Eu vivo dizendo, eu tenho um dom. Isso não é sinal de intimidade. Eu sou bom em algo. Isso não é sinal de comunhão com Deus. Eu sou bom para pregar, eu sou bom para cantar, eu sou bom para isso, eu sou bom para aquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo no reino, na casa de Deus. Isso não é sinal de comunhão nenhuma. Humildade. Eu reconheço quem eu sou em Cristo. Eu reconheço que mesmo estando acima da média, eu preciso dele para estar pelo menos no padrão em que o texto bíblico me propõe. Por isso o salmista, sábio Salomão, ele disse: olha, a humildade precede, isso é, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, aí Deus começa a te colocar em lugares diferentes. Poderia citar inúmeros exemplos para explicar esse princípio de humildade. Mas deixo de uma forma simples. Eu estava no shopping uma vez, lá no litoral, em São Paulo, e eu lembro que eu precisava de um tênis para fazer caminhada, e aí eu fui com a patroa numa loja lá, e tinha um tênis lá em cima, bonito, muito bonito. E eu chamei a vendedora, eu disse: eu queria aquele tênis lá. E ela disse: olha, senhor, é o mesmo esse que está aqui embaixo. Eu olhei por debaixo, eu disse: esse aqui não tem graça não, eu queria aquele lá. Ela disse: mas é o mesmo. Eu disse: não, mas eu queria aquela cor. Ela disse: senhor,
é a mesma cor, é o mesmo tênis. E eu sou meio chato, eu disse, mas senhora, eu queria aquele lá. Ela, tá bom. Ela foi e abriu, pegou o tênis, tirou de lá, colocou na minha mão. Aí eu, na minha mão, eu olhei para os outros e disse, vixe, é igual mesmo. E ela bem assim, eu não falei que era igual? Eu disse, então tá bom, pode pôr lá de novo. Mas quando ela colocou de novo, o tênis começou a brilhar de novo. Deus falou comigo naquele dia. O Senhor me fez entender que não é o tênis em si, mas é aonde ele está. Não sou eu, não é você, é onde Deus te coloca. Não é os seus feitos, não é o seu mérito, porque honra não é questão de mérito. E ali o Espírito Santo me fez entender uma coisa, ele até falou comigo algo que eu fiquei um pouco preocupado. Ele disse, Marco, não antecipe as coisas, porque quando você vai para um lugar de destaque, todos os olhos serão fitos para você, e vai aparecer as qualidades, vão aparecer os defeitos. Por isso que muitas vezes alguém tem dificuldade com isso. Por isso que muitas vezes alguém não consegue ser honrado, porque tem um peso. Eu gastei um dinheirão lá para chegar a um número de seguidores no Instagram, e depois veio lá, e esses dias eu fui ver, se estava mais de 100 mil, eu falei, vixe, aí eu fui ver comentário, falei, eita Jesus, eu não quero ler comentário não. Porque do mesmo jeito que alguém fala bem, alguém fala mal. E quando eu li alguns comentários, eu falei, vixe, aí dentro de mim eu disse, Deus, eu não estou preparado para esses negócios, não. Então é melhor deixar esse negócio quieto. Se você for para um lugar de honra, você precisa estar preparado para ouvir coisas boas e coisas ruins. Se Deus te coloca em um lugar de honra, você precisa estar preparado para críticas. Por isso que eu vivo dizendo, honra, assim como sucesso, é um lugar para passarmos e não para ficarmos. É um lugar para eu estar em um momento, mas depois eu volto de novo para o meu dia a dia, para minhas lutas de novo. Quando eu comecei a pensar sobre isso, Deus me fez ver alguém. E esse alguém é tão comentado na Bíblia que vai ser fácil de você acompanhar comigo o raciocínio. A Bíblia diz que este homem, ele era pescador. A Bíblia diz que ele morava ali em Cafarnaum, perto de um lago muito grande chamado Genezaré, apelidado de Mar da Galileia. A Bíblia diz que esse camarada, ele era empreendedor, ele tinha ali um comércio de pesca, junto com seu irmão, junto com mais uma outra família de Tiago e Zebedeu. O texto mostra que em determinado momento, ele estava passando por uma crise financeira, precisando de uma provisão, a qual não pôde vir. O texto diz que ele muda ali o horário da pesca e passa a noite toda pescando. Quando é pela manhã, a frustração da pesca era grande e ele vai lá para lavar as redes, ele vai lá para recolher os barcos. De repente chega um pregador. E o texto diz que esse pregador chega próximo dele e diz, ei, eu precisava do seu barco um instante para que eu consiga alcançar a multidão que me acompanha. O senhor pode me emprestar o barco? Ele disse, sim, claro. Entrou dentro do barco, afastou um pouquinho, usou um recurso da natureza de oratória. E aí o texto diz que este pregador ministra um sermão. Depois que termina o sermão, ele vai descendo do barco, pois enquanto ele ministrava o sermão, Pedro estava sendo constrangido com aquela palavra.
pois ele conseguiu ver nele mesmo a sua insuficiência, mesmo estando em um nível na sociedade até interessante. O texto diz que Jesus pede a ele, depois de ministrar o sermão, desce do barco e diz: olha, agora vá até mar alto, entra lá para o meio do lago, lance a rede novamente. E ele olha para Jesus e diz: não vai rolar não, hoje não está para peixe. Passei a noite toda pescando, a galera toda já está arrumando os barcos. Jesus disse: vai. Ele disse: então, segundo a sua palavra, eu vou. E ele foi. A Bíblia diz que ele apanhou, em Marcos, dá números, 153 grandes peixes, ao ponto de o barco encher, ao ponto de o barco balançar. O texto diz que ele precisou chamar amigos para vir. Isso mostra que aquela crise financeira estava sendo resolvida ali agora, pois o comércio daquela pesca talvez resolveria muitas situações que estavam pendentes. Mas foi nesse momento que Jesus faz a ele um convite e diz: ei, na verdade, eu tenho um propósito para a sua vida. E o propósito para a sua vida não é pescar peixes, e sim pescar gente. Tem coragem de mudar de vida? Ele diz: tem. O texto diz que ele deixou tudo aquilo que ele conquistou ali agora. O texto diz que ele chamou o pai e diz: olha, o senhor assume, porque o seu irmão também vai para seguir Jesus. O texto diz que depois que ele tem ali aquela situação que ele podia até usufruir daquilo, ele disse: não, eu deixo isso daí e vou segui-lo. Se nós pararmos para pensar um pouquinho sobre Pedro e como ele é alguém muito citado, nós já temos alguma noção sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter. Vemos que ele era meio explosivo, temperamento impulsivo, porém ele sempre tinha iniciativa. Uma das coisas que eu começo a observar em Pedro é que ele andou com Jesus por 3 anos e meio. Ele viu Jesus fazer muitas coisas, ele participou da intimidade de Jesus. Nos momentos cruciais do ministério de Jesus, ele estava lá. Muitas vezes não entendia nada, muitas vezes não compreendia o real significado do que estava acontecendo, mas ele estava lá. Quando vai chegando o final do ministério, Jesus já faz uma pergunta e diz: e o que dizem ao meu respeito? Ele diz: não, toma a palavra. Como diz alguém, deu lugar, Deus usou. Ele diz: não, tu é o Filho de Deus. E Jesus elogia ele, disse: olha, isso aí não foi o seu entendimento, não, foi o próprio Deus que revelou isso para ti, e querendo dizer: rapaz, tu está crente mesmo hoje? Passado momentos depois, Jesus começa a falar sobre a importância dele passar pela cruz, começa a trazer a eles algumas informações para que eles não se perdessem no meio do caminho, como muitos iam se perder, pois Jesus já visualizava isso. E Pedro, tomando de compaixão, olha para Jesus e disse: ei, tem dó de ti mesmo. E Jesus percebe que esse sentimento não era bem compaixão, na verdade estava ali sendo um instrumento do maligno para tentar tirar Jesus do foco, e Jesus o repreende. Então, quando nós olhamos para o cenário e para a biografia de Pedro, nós vemos ele oscilando, porém sempre no caminho. Agora o texto diz que Jesus é preso no Getsemane. Todos fogem. E se você pegar o texto, você vai ver que Pedro, quando os soldados do templo vieram prender Jesus, ele arranca a espada e vai prender Jesus.
e acaba até cortando a orelha de alguém, mas ele acaba vendo uma coisa diferente. Jesus não concorda com aquela violência dele, pelo contrário, vai lá, pega a orelha do moço, coloca de novo no seu lugar e adverte a Pedro, dizendo: guarda a espada, porque com quem com espada fere também vai ser ferido. Até no sofrimento Jesus ensinava. O texto diz que Jesus é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Passa um período lá. Depois é levado para a casa de Anás. Quando ele está na casa de Caifás, João era amigo do sacerdote, tinha acesso à casa. E quando Pedro está com medo, mas acompanha João nesse momento, e agora ele está lá no meio do pessoal conversando, e alguém olha e diz: rapaz, tu não é um deles? Não, não sou não. A tua fala é igual a deles. Isso mostra que os 3 anos e meio mudou até o jeito dele falar. O texto diz que agora ele está perto, uma fogueira, se aquecendo do frio. E alguém olha para ele e diz: rapaz, tu é um deles, não é possível, tu é tão parecido. Ele nega de novo, dizendo: não sou, não sou. Pedro começa a ficar com medo, e agora ele resolve ir embora. E quando ele está saindo, alguém olha para ele e diz: o teu andar é deles. E a Bíblia diz que ele começa a praguejar Jesus. E se você ler o texto, você vai ver que eles trocam olhares um ao outro. E aquele olhar de Jesus levou Pedro para um nível que ele não deveria estar. O texto diz que logo após, pela manhã, Jesus é levado para o sinédrio, tem uma audiência com o rei, o tetrarca. Depois vai para Pôncio Pilatos, tentando sair daquela situação, traz a responsabilidade para o povo acaba escolhendo Barrabás. Jesus é preso, é morto, crucificado. 3 dias depois, Jesus ressuscita. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que quando as irmãs Maria, pelo menos 3, seguiam Jesus, elas foram para um templo 6 horas da manhã, antes do sol se levantar. Quando elas chegam lá, a pedra estava removida. Tinha um anjo em cima da pedra. O anjo pergunta a elas: de onde vem? Por que vocês buscam aquele que vive no meio dos mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Elas ficam eufóricas. O texto diz que ele dá uma ordem, uma voz de comando para elas, dizendo: olha, vai lá, fala para os discípulos vai encontrar com Jesus lá no começo de tudo, lá na Galileia, onde tudo começou. As 2 Marias saem correndo. Madalena talvez não tinha um porte atlético para correr. Está saindo do jardim, Jesus aparece a ela. Mas quem era Maria Madalena? Na verdade, quem eram as irmãs naquela época? A palavra delas não tinha tanto peso. O texto diz que agora elas chegam no cenáculo, onde eles estavam escondidos, dá a voz de comando para eles: olha, Jesus ressuscitou, apareceu para mim lá no jardim, o anjo falou conosco. O texto diz que Pedro, Tiago e João, eles correm. E quando chega lá, não vê anjo, não vê Jesus, não vê ninguém. E agora retorna os 3. Pedro decide tomar uma decisão ruim, pois ele entra em crise. Ele diz: eu vou parar. Ele diz: eu vou voltar a pescar.
O texto diz que ele volta e leva consigo os outros. O texto diz que agora ele está lá pescando novamente. Passa a noite toda de novo, não tem nada, não pega nada. Pela manhã, frustrado com aquela situação, frustrado com o que tinha acontecido na noite anterior, frustrado com a informação de que Jesus tinha ressuscitado, mas apareceu a Madalena, mas não apareceu a ele. Aquele mundo de fantasmas psicológicos assombrando a vida dele. E o texto diz que eles olham para a praia e vê lá uma fogueira e alguém gritando lá, dizendo: ei, pegaram alguma coisa aí? Já tem um peixe aqui na brasa, tem alguma coisa para trazer para cá? Alguém grita: não tem nada não. Ele disse: então joga a rede do outro lado. Toda a embarcação era feita para ser jogada de um lado e não de outro. Tinha que virar o barco para jogar. E quando ele manda jogar de outro lado, eles entendiam. Pedro logo entendeu quem era. Lançou a rede, pegou uma grande quantidade de peixe, mas quando ele teve a certeza que era Jesus, ele nem se preocupou com o peixe, pulou dentro d'água e foi a nado até a praia. O texto diz que ali ele come. O texto diz que Jesus passa com eles à tarde, à manhã e à tarde. Em determinado momento, Jesus chega para ele e diz: Pedro, vem cá, meu filho. Deixa eu ter uma conversa particular contigo. Você me ama mesmo? Ele disse: eu te amo, Jesus. Ele disse: então cuida das minhas ovelhas. Jesus pergunta para ele de novo: e tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Então cuida do meu rebanho. Pela terceira vez Jesus olha para ele e diz: ei, tu me amas mesmo? Ele diz: tu sabes que eu te amo. Quando eu começo a pensar nisso, eu percebo que Jesus tinha para ele algo especial. Mas nem ele sabia disso. Se você entender bem o que é humildade, você vai associar que os meus feitos jamais vai fazer com que Deus deva qualquer tipo de favor para mim. Os meus feitos jamais serão suficientes para eu colocar Deus na parede e dizer: o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo. E o que me chamou a atenção, fica de pé comigo, é que Pedro, aquele simples pescador, que passou por altos e baixos na sua vida de comunhão com Deus, estava dentro de um cenáculo, de um lugar, de um salão pequeno, reunido com 120 irmãos, orando, buscando, adorando. De repente acontece algo diferente. O texto diz que de repente veio um vento diferente. O texto chama de vento veemente e ventuoso. Que negócio é esse? Não era apenas uma brisa suave, era algo diferente. O texto diz que aquele negócio começou a mexer com eles por dentro e não por fora. O texto diz que eles começaram a ser cheios de Deus. Começaram a dar glória, começaram a falar aleluia, começaram agora a sair da monotonia, começaram a levantar, alguns até pular. De repente
estão falando em outras línguas, de repente tem alguém chorando, de repente tem alguém gritando, de repente tem, e todo aquele cenário fica diferente, e a glória de Deus desce sobre aquele lugar. E aquelas simples pessoas que estavam escondidas, agora Deus decide honrá-los. Começam a sair, começam a descer a escada. Aquele dia era um dia de uma grande festa, uma festa importante na cidade, que era a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste era muito mais importante do que a festa da Páscoa. A cidade estava lotada de gente. Se você pegar o registro de Lucas em Atos capítulo 2, você vai ver lá que tinha pelo menos 19 nações diferentes. E agora eles estão lá embaixo, cheios de Deus, falando em línguas, andando, gesticulando. Alguém olhava para aquilo. Uns diziam, eles estão bêbados. Outros diziam, meu Deus, o que aconteceu? Eles enlouqueceram. Porém, dentro deles, algo fez com que eles parassem para ouvir e visualizar aquela situação, pois enquanto eles falavam em línguas estrangeiras ou estranhas, eles ouviam a sua língua materna. Mas Jesus disse: aquele que me serve, o Pai honrará. Deus resolveu honrar aquele menino, aquele pescador simples. E aquele pescador simples começa a trazer uma explicação simples sobre o que estava acontecendo. Ele começa a dizer: olha, talvez vocês já leram sobre o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre as pessoas e elas seriam cheias. Pois é isso que está acontecendo agora. No entendimento de Pedro era só uma explicação, mas no entendimento de Deus era momento de colocar ele em um lugar de destaque, em um lugar de honra. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, aleluia. Deus está querendo te colocar em um lugar de honra. Deus está querendo honrar a sua vida. Deus está querendo colocar você em um lugar de destaque. E às vezes, para que isso venha à evidência, é necessário que aconteça algumas coisas que aos nossos olhos parece que saiu do controle. Parece que perdemos a situação, parece que veio como uma prova e uma tribulação, mas não é não. É só Deus preparando o cenário para te honrar. É só Deus preparando o cenário para alguém olhar para você e dizer: olha, não é só na bênção que adora, é na prova também. Não é só na hora da vitória que adora, é na hora da tribulação também. E quem aprende a adorar na tribulação, Deus reverte a situação e coloca em lugar de destaque. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. De verdade não sei. A única coisa que sei é que Deus está aqui. A única coisa que sei é que Deus conhece você por dentro e por fora. A única coisa que sei é que Deus conhece as suas limitações, o seu limite. E talvez Deus olhe para ti e veja que a sua bateria já está na reserva. Eia, Deus tem renovo para você, aleluia. Deus tem renovo para a sua história. Deus não te abandonou nem te deixou só. Ele só está preparando o cenário para te honrar. Deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar
e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Estenda sua mão assim. Estenda sua mão assim. Tem coisas que não dependem de homens. Quando Jesus disse, o Pai honrará, Ele está dizendo assim, olha, Deus vai te tirar do anonimato e colocar você em um lugar de destaque. Deus vai te tirar de uma situação que aparentemente é pejorativa e vai te colocar em um lugar de honra. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz para ti nesta noite. Talvez a situação que você tenha vivido tenha trazido ao seu coração tristeza, dores e pesares. Mas fique tranquilo, Deus está trabalhando. Fique tranquila, Deus está projetando cenários para te honrar. Qual é o segredo, pastor? O segredo é não voltar para trás. O segredo é não desistir. O segredo é permanecer, aleluia, aonde Ele te colocou. Louvado seja o Senhor, aleluia. Porque quem te colocou é quem te sustenta, quem te levantou, aleluia. Ele é o Deus que guarda, Ele é o Deus que vela, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que protege, é o Deus que faz muito mais, aleluia, do que você imagina. Por isso descansa. Deus está trabalhando no seu cenário. Deus está trabalhando no seu cenário. Deus está trabalhando no seu cenário. Eita, vem vindo ligações aí que vai mudar o curso da sua história. Deus está gerando oportunidades, aleluia, que vai redirecionar a sua vida e te colocar em lugares que talvez alguém olhe para ti e diz, como é que chegou? Aleluia. Como é que alcançou? Aleluia. Como é que conquistou? Aleluia. Não tem perfil, não tem isso, não tem aquilo. É apenas um pescador, é apenas alguém simples e letrado. Eita, quando Deus decide honrar, quando Deus decide honrar, quando Deus decide honrar, aleluia. Ninguém te impede, então descansa.
presença temos andado. A palavra diz que o Senhor é aquele que conhece os nossos corações, pois o Senhor sonda eles. O Salmo de número 139 nos dá uma ideia de quanto o Senhor conhece a nossa intimidade, a nossa história. Por isso, Deus, neste momento, sonda a vida do teu filho e da tua filha, e o Senhor verá e contemplará, ó Deus, que é necessário que o Senhor intervenha, que é necessário que o Senhor haja, que é necessário uma atuação real da tua parte, Deus. Por isso, nesta noite, Senhor, nós nos unimos em oração com um propósito, entendendo, Deus, que o Senhor faz milagres, entendemos, Deus, que o Senhor muda a história, entendendo, Deus, que o Senhor é aquele que sabe honrar. Por isso, honra a vida do teu filho, honra a vida da tua filha e abençoa com toda sorte de bênção. Se você consegue receber isso, aplauda Jesus aí nessa noite. Aleluia. Consegue acreditar nisso? Deus está mudando o seu cenário. Isso. Não sou eu o melhor para anunciar, mas vou tentar de novo. Aleluia. Sábado, às 19h30, nós estaremos aqui. Vai ter a rede de intercessão. Nós estamos nesse mês de agosto. O tema para esse mês é missões. Nós vamos nos importar com gente, orar por pessoas. Você sabia que 60% da população mundial ainda não ouviu falar de Jesus uma única vez? Você sabia que existe 14 mil línguas e dialetos no mundo todo e a Bíblia foi escrita apenas 1.500 desses? Então nós estaremos intercedendo, buscando a Deus para que Deus levante pessoas para que possam gastar a sua vida em prol de anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? Sábado, se você sentir de Deus, venha, viu? Se não sentir, pastor, vem também. Amém? Estenda aí as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.